Tesla é a maior fabricante de carros elétricos do mundo e tornou Elon Musk um dos homens mais conhecidos e o mais rico do mundo nesse momento do vídeo. Agora, você conhece a história dos carros elétricos e como foi que eles chegaram ao estágio de como estão hoje? Esse é o História de Garagem, dedicado a contar histórias sobre o mundo dos carros e te convido a conhecer um pouco mais aqui nesse vídeo. Primeiros passos. Na mesma época que os primeiros protótipos de carros tradicionais começaram a surgir, surgiram também as primeiras ideias de carros elétricos. Muitos tentaram, e os primeiros vestígios foram os seguintes. Na Hungria, em 1828, Enéas Jedlik criou um motor elétrico e tentou colocar em uma miniatura de carro. Em 1835, mais dois registros apareceram, sendo um de um professor holandês, usando os princípios de eletromagnetismo desenvolvidos pelo físico Michael Faraday, e um norte-americano, que acoplou seu motor elétrico a carros que eram guiados por trilhos. Um passo importante foi dado pelo francês Gaston Planté, em 1859. Ele foi o responsável por criar a primeira bateria recarregável do mundo, feita de chumbo ácido, e isso ajudou a fomentar o mercado de carros elétricos. Conhecendo as ruas. No final do século XIX, foi quando os primeiros carros elétricos com motoristas chegaram às ruas. Em 1881, o francês Gustave Trouvé criou o primeiro triciclo movido a motor elétrico e foi exibido em uma feira famosa da época. Na Inglaterra, em 1884, Thomas Parker foi outro a construir um carro elétrico, que usava todos os dias para ir ao trabalho. Ao alemão Flocken Elektrowagen, em 1888, foi creditada a invenção do carro elétrico como motorista, quando ele colocou um motor elétrico em uma carruagem, ganhando visibilidade. Em 1890, o químico americano William Morrison começou a levar seu carro elétrico a desfiles e corridas. Isso fez com que carros elétricos ganhassem notoriedade. Tanto que Ferdinand Porsche, fundador da Porsche, criou o Porsche P1, o primeiro carro elétrico da montadora. Os carros elétricos faziam tanto sucesso na época que os primeiros recordes de velocidade foram batidos por eles, tendo umas marcas de 63 km por hora em 1898 e os surpreendentes 100 km por hora, feito em 1899 pelo belga Camille Genatzi. Depois de tantos avanços, em 1900, 30% de todos os carros nos Estados Unidos eram de carros elétricos, mostrando assim cada vez mais a força que eles tinham para crescer, sendo sua principal característica para a época o tráfego em pequenas distâncias. O declínio. Tudo estava indo muito bem até que a Ford, em 1908, cria o Ford T, um carro a combustão prático, simples, seguro e barato, fazendo com que a maioria das pessoas deixasse de lado os carros elétricos, que eram mais caros na época. Isso fez com que a adesão a carros elétricos fosse cada vez menor pela grande maioria das pessoas, passando a ser usada em modelos específicos como ambulâncias e carros de entrega de leite. Algumas empresas tentaram manter viva a ideia de usar carros elétricos, como a Detroit Electric, mas em 1930 não haviam mais carros sendo fabricados, determinando assim o fim dessa primeira fase dos carros elétricos. O primeiro renascimento. Depois da Segunda Guerra Mundial, houve uma explosão no uso de carros a combustão no mundo, e, com isso, houve um aumento exponencial na poluição, principalmente em países como nos Estados Unidos e na Inglaterra, sendo assim criadas leis para a redução de emissão de poluentes, pois a população estava assustada com o ar em grandes cidades como em Nova York. A partir dessas leis, uma leva de carros elétricos passam a pipocar, como o General Motors Electrovair, de 1964, o Ford Commuta, de 1967 e o BMW 1602E. Mas é em 1973 que um fato aumentou ainda mais a visibilidade pelo uso de carros elétricos: a crise do petróleo, onde um embargo foi colocado aos maiores produtores de petróleo do mundo, os países árabes, aumentando assim exponencialmente o preço dos barris, tornando caro andar de carro a combustão. Nessa época, surgiram alguns modelos, como Chevrolet Electrovet e um exemplar brasileiro, o Itaipu, da fabricante de carros brasileira Gurgel. Um carro que fez sucesso nesse período foi o City Car, de 1974, feito pela fabricante Sebring Vanguard, vendendo mais de 5.000 exemplares até 1977. Porém, o fim do embargo aos países árabes, normalizando os preços do petróleo, e o baixo rendimento em relação aos carros a gasolina fez com que o interesse na fabricação de novos carros elétricos seja perdido e deixado de lado mais uma vez. O segundo renascimento.
Uma nova oportunidade aparece quando a Califórnia aprova uma lei de zero emissão de poluentes em 1990. Buscando a sustentabilidade, as montadoras viram uma nova chance com carros elétricos. Dentre essas montadoras tivemos a Toyota com o RAV4, a Honda com o EV Plus, a Chevrolet com o S10 e a Ford com o Ford Ranger. Esses carros chamaram bastante a atenção não somente por serem ou terem suas versões elétricas, mas também pelo desempenho. Será que as montadoras aprenderam com os erros do passado? Um destaque apareceu no meio da multidão: o EV1 da General Motors, lançado em 1996. Com sua beleza e desempenho, logo se destacou na categoria, mas, misteriosamente, teve sua produção paralisada, e entre 2003 e 2004, todos os carros que ainda tinham foram retirados do mercado, tendo seu destino à destruição ou doado a museus. O documentário Quem Matou o Carro Elétrico conta com detalhes todo esse mistério ao redor do carro EV1. E nasce a Tesla. Dois amigos, Martin Eberhard e Mark Tarpenning, têm um sonho de entrar no mundo dos carros elétricos. Após venderem a sua empresa de tecnologia, uma das primeiras a criar um e-reader, eles decidiram investir no ramo de carros elétricos. Foi então que em 2003 criaram a Tesla Motors, uma empresa de energia alternativa que homenageava o cientista Nikola Tesla, um revolucionário dos conceitos de energia elétrica. Decididos a reviver os carros elétricos, a ideia deles foi entrar nesse ramo, não com carros somente impulsionados por energia elétrica, mas sim carros de alto padrão, com muita potência e impulsionados por energia elétrica. Mas tiveram dificuldades, dentre elas, pressão do mercado dos combustíveis fósseis e condições financeiras. É aí que entra em 2004 Elon Musk, o primeiro investidor da empresa, e com um aporte de 7,5 milhões de dólares à época, tornou-se presidente. Depois de muito desenvolvimento tecnológico em protótipos e palpite de Elon Musk, em 2006 nasce o protótipo do Roadster, um esportivo que chegava a 350 km por hora e fazia de 0 a 100 em 4 segundos. Depois de 2 anos, o Roadster iniciou definitivamente suas vendas para o público, desafiando o mercado dos carros de propulsores tradicionais. Em 2012, a Tesla lança seu segundo carro, o Modelo S, com um preço um quarto mais barato que o Roadster. Já em 2016, lançou o Modelo 3, e desde então vem superando problemas e se tornando uma das grandes empresas do mundo, principalmente no ramo de carros. Como está hoje? Com a evolução da Tesla, as grandes montadoras voltaram a olhar esse mercado com mais atenção e começaram a lançar seus próprios carros elétricos. A Mitsubishi lançou o e-MiEV, a Nissan o Leaf, a Chevrolet o Volt, a Renault o Zoe e a Volvo o Polestar 1. O Brasil, mesmo que timidamente, também tem sua produção de carros elétricos. A mais recente iniciativa é a Move Electric, empresa dedicada à locação de veículos, produzindo, em 2021, 3 modelos de carros elétricos, que foram desenvolvidos na Argentina pela empresa Zero Electric. Para impulsionar ainda mais esse mercado, que já vem com muita força, em 2014 foi criada a Fórmula E, uma disputa automotiva só para carros elétricos, similar à Fórmula 1. Muitos países estão impondo restrições a combustíveis fósseis. Com isso, cada vez mais tem os carros elétricos sendo usados em suas vias. Os carros elétricos vieram definitivamente para ficar, mas precisam continuar evoluindo para superar grandes dificuldades, como os custos de seus componentes, e assim tornar a produção em conta, proporcionando condições de competir mais igualmente com carros a combustíveis fósseis. Além disso, mais pontos de carregamento devem ser instalados, pois a infraestrutura vai permear o avanço desse tipo de carro, que é um instrumento relevante na redução da poluição do planeta Terra.